Bom dia, queridas pessoas. Mais uma quinta-feira aqui na página do Jesus de Nazaré. Seja bem-vinda, Sofia. Hoje conseguiu chegar, não foi? Cedinho, que bom. Seja bem-vinda. Cabelo novo, é verdade. Cabelo novo, cortado. Tem que praticar o desapego, né? A gente precisa praticar o desapego em tantas coisas, né? Aproveitar para que o novo possa chegar, para que possa fluir. Trazendo para essa fala do cabelo, né? E por muito tempo eu não tive cabelo grande. E aí comecei a deixar crescer e gostei. Só que aí é uma coisa, é outra, e ele vai começando a ficar feinho. E aí você quer se agarrar com ele, que tá ali feinho, aquelas partes que não vai dar. Quando que você pode cortar, deixar aí o velho para nascer o novo, mais fortalecido. Assim são com as roupas, assim são com as pessoas, né? Que já não fazem mais sentido estar na nossa vida, mas que a gente segue ali agarrado, sem querer deixar ir, com medo de como é, eu tô tanto tempo com aquela pessoa que, né? Às vezes é uma amizade, às vezes é um emprego, enfim. Mas é isso, né? Hum. Então, é isso. Mas a gente vai conversar sobre isso também, né? É a Sofia colocando aqui que é desapegada de várias coisas. A gente tem que manter o equilíbrio, né, também. Porque às vezes a gente uns são muito apegados, outros desapegados demais. E aí nem tanto, nem tão pouco. E é tão interessante que eu tinha pensado várias possibilidades de trazer aqui hoje para essa nossa conversa. Mas não sentia que era exatamente aquilo que era para a gente trazer. E aí fiz como eu sempre faço, né? Vou dormir, levar para o sono e ver o que a espiritualidade orienta. Afinal de contas, a gente está aqui falando, mas não é sobre aquilo que Eridan quer falar, mas é sobre aquilo que é preciso Eridan falar a partir da orientação, da espiritualidade, que afinal esse é um trabalho da espiritualidade, né? Independente de religião. É um canal onde eu, hoje, às quintas-feiras, mas cada dia tem uma pessoa aqui que vem como um canal de espiritualidade, um canal, um instrumento da espiritualidade para trazer um tema que seja um tema que possa tocar nos nossos corações, despertar as consciências adormecidas. É isso, eu tento fazer isso na minha vida, no dia a dia, no meu trabalho fora daqui, na minha casa com a minha família. Nem sempre é possível, mas aí a gente retoma, volta, faz. E aí eu acordei de madrugada, tive uns sonhos, vi uns antepassados, sabia, não os conhecia, mas sabia que eram meus antepassados, que eu estava no corpo e eles não. E quando eu acordei, tinha aquele tema na minha mente, que eu vou até escrever aqui. As ordens do amor, uma visão de Jesus, as ordens do amor em sintonia com Jesus, as ordens do amor ensinada por Jesus há 2000 anos, e eu achei sensacional. Eu só fiquei pensando assim, eu quase caí, mexi aqui, ele saiu, eu só pensei assim, eita, será se eu dou conta de falar isso, né, assim, com essa profundidade, ou não com tanta profundidade, porque talvez não seja preciso, mas será que eu dou conta?
E aí, quando as coisas têm que ser, né, a espiritualidade, ela te mostra os caminhos. E aí eu levantei, fui fazer os meus preparos, me organizar. Em seguida já vim, né, ler, buscar, fazer os casamentos e tudo chegou de uma forma que a gente entende que realmente era sobre isso. Então deixa eu colocar aqui as ordens do amor ensinadas por Jesus há 2000 anos. É lindo, né? Eu vou deixar fixado aqui. Então vamos lá, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos guias, mentores espirituais, anjos, arcanjos, pessoais, familiares, a todos os responsáveis pelos minutos de orações no Jesus de Nazaré, para que possamos ser instrumentos em tudo que aqui iremos falar, para que reverbere em nós, em nossos ancestrais, em nossos descendentes, para que possamos expandir a nossa consciência. Que assim seja. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Erida Mourão, terapeuta integrativa há mais de 15 anos e terapeuta sistêmica, onde a gente trabalha com as constelações familiares, sobretudo as constelações familiares. Não apenas, mas é onde eu tenho cada vez mais me debruçado nas constelações familiares. E claro, a gente vem trazendo, né, outras ferramentas que acabam fortalecendo esse método. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto consteladora familiar, e talvez algumas pessoas aqui que vão chegar agora ou que vão acessar depois a live, já tenham ouvido falar nas constelações familiares, e não tem nada a ver com religião, constelação familiar. Tanto que numa das formações que eu fiz, lá tinham fleiras, né? E a freira dizia o tempo todo, as pessoas perguntam para mim, e freira que ainda tá como freira. Aqui em Fortaleza, eu também conheço freiras que também são terapeutas, né? Porque eu acho que hoje, né? Eu digo hoje, mas já vem aí um tempo, apesar de ter ainda uma resistência, expandindo a consciência para entender que terapia, por mais que ela alcance, né, também o ser espiritual, não tem relação com religião e não briga com religião nenhuma. Então a freira dizia, as pessoas perguntam, mas irmã, isso não é espiritismo, não? E aí a irmã dizia assim, não, se isso fosse espiritismo eu não estava aqui, porque eu sou freira, eu sou católica. Irmã, e como é essa história de constelação que o campo fala? Aí ela dizia assim, olha, é assim, o campo fala com Deus e Deus fala comigo. Eu achei tão linda a irmã falar isso, porque é bem isso, né? Já eu tenho, assim, as minhas raízes profundas dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, né? Trabalhei como médium por muitos anos na casa espírita. Eu digo trabalhei porque desde que eu vim para Fortaleza há 4 anos, não estou dentro de trabalho mediúnico. Então eu digo que ninguém melhor do que eu para saber que constelação familiar não é espiritismo, não é incorporação, não é psicografia, não é psicofonia, não é vidência, mas é algo espiritual. Sim.
E aí, nas constelações, Bert Helling, ele foi o decodificador das constelações familiares, é um alemão, e ele trouxe como base 3 ordens do amor, que ele diz que é o que norteia a nossa vida, para que a vida possa fluir. E se uma dessas 3 leis não estiverem sendo respeitadas, as coisas não fluem. E quais são essas leis? A lei da ordem, aqueles que vieram antes, né? Tem a ver com hierarquia, aqueles que vieram antes de nós. O pertencimento, e na verdade é o pertencimento, a lei, a primeira lei, pertencimento. Todos pertencemos, todos fazemos parte, todos temos o direito de pertencer. Mesmo que não tenhamos nascido, e aí os abortados, eu vou dizer, os abortados pertencem, eles fazem parte ao sistema familiar. Independente de não terem nascido, eles chegaram e eles existiram. Então eles fazem parte. E nós pertencemos ao sistema familiar onde estamos, nós pertencemos à comunidade onde estamos, nós pertencemos ao país, nós pertencemos às relações conjugais, de amizade, de parceria. Contudo, apesar de nós termos o direito de pertencer, nem sempre nós nos sentimos pertencentes. E o pertencimento, ele é algo que ele muda. Às vezes eu não me sinto mais pertencente nessa relação, então eu encerro e sigo a vida, e num outro momento eu estou numa outra relação e agora eu vou pertencer, mas eu pertenço. E a gente vai ver já já o quanto Jesus já falava sobre esse pertencimento há 2000 anos. A segunda lei, a hierarquia, é que existe uma ordem dos que vieram antes de nós, nossos avós, bisavós, nossos pais. E nessa hierarquia, eles são maiores do que nós. Maiores no sentido de ter vindo antes, da vida ter chegado até nós através deles. Do quanto é importante a gente olhar e reconhecer que eles são maiores do que nós e que não cabe a nós querer resolver a vida deles ou achar que, não, agora eu tô aqui eridão, sei mexer em internet, talvez eu saiba línguas, mas meus pais não sabiam nada disso, eu sou maior do que eles, nunca serei. Eu serei para sempre maior do que os meus filhos, porque eu dei a vida a eles. Mas do que os meus pais, eu sempre serei menor. E Jesus falava também sobre isso. E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque eu nem posso estar nesse lugar de só dar ao outro e nem estar no lugar de só receber. Nós sempre estaremos devendo aos nossos pais, porque eles nos deram a vida. E não importa se eles me deram para adoção, se eles me botaram na lata do lixo, mas eu preciso agradecer a vida, tá? Eridão, isso é complexo, é um pouco complexo, mas se eu agradecer só a vida, já tá bom. Isso não quer dizer que, então eu tenho que conviver com eles, se eles são pais tóxicos, né? E a gente sabe que tem pais abusadores. Não, não é sobre isso. É agradecer a vida e deixar que a justiça de Deus, que a justiça dos homens, se for o caso, faça o que é preciso ser feito. Mas por eu estar aqui, eu tenho que ser grata. E equilíbrio é eu estar nesse lugar que eu não posso só dar para o meu cônjuge, eu não posso só receber dele, eu não posso estar numa sociedade onde só eu invisto e o outro não, porque isso faz com que
aconteçam os desajustes. Deixa eu ver aqui. Muito bom. E os pais e os avós que eu não conheci, eu terei alguma ligação com eles, algum traço espiritual? Eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu vou para cá, para a gente não perder o que Jesus trouxe. E se eu esquecer de responder, me lembra de novo, mas eu vou deixar aqui essa pergunta para eu trazer sobre isso. E aí agora a gente vai entender, né, o quanto que Jesus já falava há 2000 anos sobre essa questão da hierarquia, tá? Aonde Jesus falava sobre isso, e aí se quiserem já podem anotar, né? Mas ele já traz aqui, ó, um dos maiores mandamentos, né? Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é o que é o maior, né? Ao próximo como a ti mesmo, mas ele coloca aqui, ó, em Mateus 15:4, né? Honrar aos pais. Jesus já sabia a importância de nós honrarmos os nossos pais, porque eles nos deram a vida, né? E esse também já era um princípio da tradição judaica. Respeitar aqueles que vieram antes de nós, aqueles que nos deram a vida, aqueles que passaram desafios para que hoje a gente estivesse aqui. Na genealogia de Jesus, a gente vai ver nos evangelhos, principalmente de Mateus 1 e Lucas, onde ele fala que, né, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aí Lucas traz aqui ainda, discorrendo um pouco mais sobre isso. E por quê? Porque ele sabia o quanto é importante a gente olhar para aqueles que vieram antes, a gente entender um pouco da nossa história, né? Saber de onde a gente veio, e esse saber vai responder aquela pergunta no final, mas ele perpassa eu ter conhecido fisicamente. Nós não conhecemos, a maioria de nós desconhecemos a nossa história, mas conhecer, eu não conheci os meus bisavós, nem maternos, nem paternos, os meus triavós, mas nem por isso eles vão deixar de fazer parte de mim. Eu vou deixar de carregar a minha memória transgeracional, que vem passando de geração em geração. E muitas vezes a própria característica física. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre o espanhol, que é um pessoal que eu conheci aqui em Fortaleza, e ele traz, né, a história de vivenciar na vida profissional dele hoje, a profissão que foi do avô, que foi do bisavô, que ele nem conheceu o bisavô na Espanha. Mas ele mandou até para mim uma foto do primo dele, junto com o bisavô, que eles nem conheceram. E eles são muito parecidos. Então, sim, eu tenho ligação biológica, memória ancestral e muitas vezes ainda mais espiritual. E a gente vai ver o quanto que Jesus também fala dessas ligações espirituais quando a gente chegar ali, já no pertencimento. E aí Jesus traz ainda a parábola do filho pródigo, né, em Lucas 15:11. Quando ele enfatiza a relação entre o pai e o filho, a importância do perdão, da reconciliação, sugerindo para nós o quanto esse respeito precisa ser recíproco e a importância do filho que volta, reconhece e faz essa reverência para o pai, porque foi uma reverência de alma que o filho pródigo fez ao pai, reconhecendo
que o caminho que ele fez foi equivocado, e é isso que muitas vezes a gente faz nesses movimentos terapêuticos, e eu digo sempre que constelar é trazer para a consciência, né? Às vezes eu só observo que o caminho que eu estou fazendo não é um caminho onde eu estou honrando os meus pais, onde eu estou honrando os meus antepassados aqui dentro de mim. Eu não preciso nem ter conhecido eles. E eu simplesmente faço essa reverência de alma, aceitando o que foi, do jeito que foi, entendendo que eles só fizeram aquilo que eles deram conta de fazer. E aí é isso que a gente vê aqui na parábola do filho pródigo, né? Onde ele traz esses ensinamentos e esses laços tão profundos quando a gente honra os que vieram antes nessa hierarquia, né? E quando ele traz para nós a questão do pertencimento, a importância de nós pertencermos. Então, Jesus fala em várias parábolas a conexão com a família, com as relações da comunidade, esse pertencer à comunidade. Quando ele fala, né? Quem é minha mãe e meus filhos são todos, e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento, Jesus, ele não excluiu nem desonrou os pais biológicos, mas ele também trouxe o pertencimento que ele sentia com todos aqueles que compartilhavam do pensamento, do sentimento dele, da caminhada com ele, e o quanto eles também pertenciam agora a essa família de Jesus, né? E aí ele coloca isso, né? Sugere o sentido do pertencimento que vai além dos laços biológicos, porque estão compartilhando os valores comuns, está sendo pertencente àquela região, né? E em Mateus ele também ensina para nós que quando a gente se sente pertencente, a gente honra a Deus sobre todas as coisas. Eu só posso honrar a Deus sobre todas as coisas se eu me sinto pertencente a Deus. Se eu sinto que Deus vive em mim, que nós somos um, que eu faço parte, que eu sou filho de Deus, filha de Deus e que eu sou merecedora de tudo. E aí ele continua aqui em Atos dos Apóstolos, falando da ressurreição de Jesus, com a descrição da comunidade cristã, Atos 2, 42, 47, mostrando os primeiros seguidores de Jesus que se reuniam e partilhavam os bens e cuidavam uns dos outros, novamente enfatizando o pertencimento, quando ele traz também na parábola do bom samaritano, o quanto que aquele bom samaritano, ele se sentiu pertencente, apesar de ser samaritano e de estar no lugar da exclusão, mas ele viu que aquele irmão que estava ali caído é irmão, é pertencente. E ele foi ajudar aquele ali, porque se sentia pertencente àquele lugar. Só que Jesus só não trouxe falando explicitamente, né? O que Bert lá na frente, Bert também foi um tempo, acho que ele foi padre ou alguém dessa ordem cristã, e muito provavelmente foi inspirado por todos os ensinamentos de Jesus que estava aqui, né, na alma dele, a perceber o quanto que Jesus
foi o grande terapeuta, o primeiro alquimista, o primeiro constelador, né? Para aquilo que hoje a gente decodifica e traz para cá. E aí a gente vem para a terceira, que é o equilíbrio, onde Jesus enfatiza a importância do equilíbrio entre o dar e o receber em várias passagens. No Novo Testamento, a gente tem aqui em Lucas 6,38, onde ele diz: dai e vos será dado. Na medida com que medirdes, também vos medirão. Guarda a tua espada, Pedro, porque na medida que tu ferir o outro, tu também será ferido. Na medida que eu dou, eu também recebo. Mas, Eridan, nem sempre eu dou e eu recebo. Quando eu estou dando e não estou recebendo, eu estou em desequilíbrio com essa lei. E aí as coisas não vão fluir, porque não é para ser assim. E aqui Jesus já dizia isso, quando ele traz, né, nessa passagem, que para que a gente dê, tá diretamente interligado a receber. E não que a gente vá dar com interesse de receber, não é sobre isso. Mas é sobre entender que é uma lei universal. E se é uma lei universal, simplesmente ela tem que acontecer. E aí cabe a mim perceber, porque às vezes é quando Jesus diz ali naquela parábola que ele traz, não se jogam pérolas aos porcos. O que Jesus traz nessa parábola? A questão do equilíbrio. Não adianta eu pegar pérolas e for dar aos porcos, porque eles ainda não estão expandidos espiritualmente para entender. Então eu simplesmente vou estar em desequilíbrio. Mas se eu pego essas pérolas e eu encontro pessoas que sabem reconhecer, aí eu mantenho o equilíbrio. Jesus já tratava assim. E se a gente for para as outras filosofias, Buda dizia que tudo é o caminho do meio. Porque ele já sabia a importância desse equilíbrio para a vida, para as relações, para fluir o relacionamento, a vida profissional, né? Às vezes a gente vê pessoas que trabalham muito e são pessimamente remuneradas, elas estão em desequilíbrio. O que vai acontecer nessa empresa uma hora? As coisas não vão mais fluir. Por quê? Porque ela está devendo muito a esses que trabalharam demais e receberam muito pouco. E aqui, enquanto eu me permito estar nesse lugar, a minha vida também não flui. Eu vou para a escassez. Até que eu olhe e veja, não, eu tenho tanto para dar, mas eu estou sendo tão pouco reconhecido aqui. E eu trago a remuneração, e tem a remuneração uma das formas do reconhecimento e uma da forma de equilibrar, né? Mas talvez não seja aqui. Onde eu posso levar o meu servir que ele pode ser mais equilibrado? E aí a gente traz isso para várias coisas na nossa vida, né? E aí aqui em Atos 20:35, Jesus é citado em mais uma fala. Bem-aventurada coisa é onde ele fala, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí a gente vai pensar, eita, Eridane, e agora? Jesus falou que era melhor dar do que receber. Mas presta atenção. Essa ideia reforça que quando recebemos, o ato de dar também é fundamental. Ou seja, eu recebo
e alguém me dá. E na medida que eu recebo e alguém me dá, e lá em cima Jesus falou, na medida que deres, receberás. Na mesma medida que julgares, será julgado. Ele já deixou para mim a importância desse equilíbrio. Então, eu sei que talvez onde eu dou, eu não vou receber. Mas eu preciso me colocar à disposição para receber em equilíbrio. Deixa eu ver. E aí, coloquem aqui. Eu tô vendo aqui que tem mais uma, tem alguma fala aqui no vídeo. Vou já ver o que é. Eugênia, seja bem-vinda, meu amor. Você apertou aqui na câmera, mas eu acho que foi sem querer, que você não vai querer entrar para assistir o vídeo, mas se quiser, para assistir não, para a gente conversar, né? E se quiserem trazer perguntas, e se quiserem deixar depois na gravação essas perguntas, eu venho e respondo. Se quiserem ir lá na minha página, no meu Instagram, Eridan, com N, A Mourão, .terapias, tá? E aí eu vou e respondo também. Então, aqui tem, né? Mais bem-aventurada, dado que receber, reforça o quanto é importante para que a gente possa manter essas relações em equilíbrio. Esses ensinamentos refletindo a importância da reciprocidade entre o dar e o receber. Então, a gente vê, né, o quanto que é lindo quando a gente começa a olhar para o que ficou escrito, né, pelos apóstolos, nos evangelhos, nos livros, o que Jesus disse, como ele vivenciava, e a gente poder olhar com um olhar diferente, de uma mente mais expansiva, para outras propostas, seja de filosofia de vida, seja de terapias, porque às vezes a gente se prende, né, numa razão cega de que disseram que isso não é correto. Disseram que não é compatível, porque não está escrita na Bíblia, não está escrito no Alcorão. A gente só esquece que pessoas escreveram, que os tempos modificaram algumas coisas e que, sobretudo, apesar do que foi modificado, apesar do que foi escrito, tá lá. Em alguns casos, subentendido, implícito, em outro tão óbvio que a gente nem se dá conta de perceber. Mas que a gente possa trazer para a nossa vida, para a nossa jornada, harmonia com essas 3 ordens: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, para que as coisas possam fluir. Eu acho que eu acabei já respondendo aqui a pergunta, né, da Sofia. Quando eu não conheci os meus avós, quando eu não conheci até os meus pais, eu vou ter alguma ligação com eles, algum traço espiritual? Sim. Traço físico também, ligação espiritual, né? Eu não preciso ter conhecido eles fisicamente. Eu olho para mim, nos meus traços físicos, nos meus gostos, nos meus medos, nos meus anseios, nos meus dons e talentos, eu vou reconhecer eles, porque eles vivem aqui em mim, ainda que a gente nunca tenha se conhecido fisicamente nessa existência. Mas aqui, ó, eles estão aqui dentro. E só de eu imaginar, e eu vou deixar aqui agora, assim, um breve exercício para a gente fazer, da gente fechar os olhos e sentir atrás de nós
do nosso lado esquerdo, a nossa mãe e toda a nossa ancestralidade materna, independente da gente ter conhecido ou não. E atrás do nosso ombro direito, nosso pai, toda a nossa ancestralidade paterna. E se por acaso eu sou adotada, eu tenho pais adotivos, eu imagino e sinto os meus pais biológicos, porque eles vieram primeiro na hierarquia, eu precisei deles para ver a vida. Os meus pais adotivos estão ali, logo juntinho deles, porque aí eles também fazem parte, eles também pertencem a mim e eu a eles. E aí eu tenho aqui mais 2 sistemas agora, dos meus pais biológicos, dos meus pais adotivos. E aí eu posso me tornar mais forte, mais inteiro. Porque se ter 2 pais é um presente e traz força para nós, imagina ter 4. É muito mais presente, muito mais força, muito mais pertencimento. E aí eu visualizo e sinto eles atrás de mim. Sinto a força da vida que vai chegando de cada um deles. Acolho no meu coração as suas histórias, as suas escolhas, as suas renúncias. Inspiro, expiro. Percebo como que o meu corpo se sente. É confortável. Ele esfria, ele esquenta. E eu simplesmente posso imaginar que eu me viro agora de frente para eles. Faço um movimento de reverência com a cabeça, agradecendo a vida que chegou até mim, acolhendo todas as suas histórias. E se existe algo aqui que eu carrego, mas que eu não queria mais carregar, talvez vícios, medos, questões físicas, e que chega aqui na minha mente agora, que eu percebo que talvez eu possa ter carregado por eles, porque antes da felicidade, a lealdade, a gente carrega as dores da alma e as dores físicas dos nossos pais e ancestrais como uma forma de trazer eles junto de nós. Mas não precisa mais ser assim. Eles sempre vão viver em nós, mesmo quando estivermos com saúde, realizados nos nossos relacionamentos, ainda que lá atrás eles não tenham conseguido assim. Mas aqui em mim e a partir de mim eles podem. Então tudo isso que era deles, com honra e respeito, eu devolvo a eles. E agradeço por eu ter carregado tudo isso até aqui, mas agora eu sei que eu dou conta de fazer diferente. E trago para o meu coração a força deles, as bênçãos que chegam deles, dons e talentos que talvez eu não quisesse aceitar, que talvez eu nem soubesse que tinha. Permito que as ordens do amor se reorganizem na minha vida. Preenchido por essa força, eu sigo agora, viro, visualizo que viro e eles ficam atrás. E vejo à minha frente o caminho a seguir, talvez um novo caminho, talvez um caminho que eu nunca tivesse pensado, talvez algo que eu não tivesse coragem de ter feito e ter olhado, porque agora eu sei que eu não estou mais só. Agora eu tenho todos eles aqui na minha retaguarda me esquentando,
me abençoando, dizendo: vai, você tem a nossa bênção, vai que também é por nós. E a gente inspira, expira e segue. E eu sinto de trazer aqui para nós uma mensagem das nossas cartinhas terapêuticas das constelações sistêmicas. Para sentir o que esse campo hoje aqui traz para nós. Eu vou agora, fechei, vou tirar aqui juntinho com vocês essa aqui. Eu respeito o seu destino. Eu respeito o seu destino. É o que nós podemos agora dizer para os nossos pais, para os nossos avós, para aquilo que a gente conhece sobre eles e para aquilo que a gente não conhece sobre eles. Eu respeito o seu destino. E quando eu respeito o seu destino, mãe, pai, avós, eu aceito tudo o que foi, do jeito que foi. E eu sigo agora a minha vida, para o meu destino com o que é meu. Respira, expira. Sente essa paz que chega aqui para nós. Envolvidos por essa paz agora, por essas bênçãos trazidas pela espiritualidade amiga, pelos nossos pais e ancestrais, nós agradecemos e encerramos aqui na vida física esse movimento que foi feito aqui e agora, nesses minutos de orações. Muita paz, muita luz. Eu vejo vocês. Gratidão. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Muita paz.